Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre DPS no esquema TT quando se tem DR. Tá? Para você que não sabe, eu vou explicar agora. A gente precisa trabalhar com DR em todos os circuitos no esquema TT. Mas existe um jeito certo de instalar DPS nesse esquema. E se você não fizer da maneira correta, você vai poder estar prejudicando a sua instalação e o seu cliente. Então, essa aula é muito importante. Hoje, especificamente, eu não estou mostrando o meu rosto. Tive uma falha aqui na câmera e não vou conseguir mostrar o meu rosto aqui para vocês, mas consegui trabalhar com a imagem e isso no nosso próximo vídeo será corrigido. O que importa mesmo é o conteúdo em si que você vai aprender nessa aula, que vai ser muito importante para os seus projetos elétricos, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o esquema TT na prática. Tá? Eu separei essa imagem aqui só para você entender como que o esquema TT funciona. Aqui a gente tem o nosso padrão de entrada, a fase vindo da rede, né? Passando pelo padrão e indo diretamente para o QGBT e do QGBT para um circuito específico. A gente tem o neutro aqui da rede também, que é aterrado no padrão de entrada, que a gente chama de aterramento funcional. Então esse aqui é o que nós chamamos de aterramento funcional, tá? E aí a gente tem a continuação desse neutro para o meu QGBT. Quando esse neutro entra no meu QGBT, ele vai diretamente para o barramento de neutro do QGBT. Ele não é interligado ao BEP. Se ele for interligado ao BEP e do BEP para o neutro, aí já vira um esquema TN. Tá? Então essa aqui é a especificidade do esquema TT. O esquema TT é o seguinte, o neutro sai do padrão. Quando ele sai do padrão, ele vai direto para o barramento de neutro. E o BEP, ele fica no lugar dele sem interligar com o barramento de neutro. O BEP, ele é, através do condutor de aterramento, interligado ao aterramento desta edificação, que podem ser as fundações, pode ser o anel em volta dessa edificação e etc. Então, eu interligo o BEP ao aterramento através de um condutor de aterramento e saio com um condutor de proteção para o meu circuito específico. E vou fazendo isso em cada um dos circuitos. Então este é o esquema TT. Eu não tenho uma interligação do neutro diretamente no BEP. Eu tenho uma interligação do neutro diretamente no barramento de neutro e nada mais. Isso é muito importante para a gente entender como é que eu instalo o DPS no meu esquema TT, tá certo? Então vamos lá. Já entendi que o neutro sai, vai para o barramento de neutro, do neutro sai os circuitos para cada um dos equipamentos no meu projeto elétrico, na minha instalação, né? Então, esse é o esquema TT na prática. E, pelo esquema TT ser desse jeito, a NBR 5410 exige que eu instale DR em todos os circuitos. E aí eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu instalo um DR geral para todos os circuitos, ou um DR específico para cada circuito. É um dos dois jeitos. Na prática, o que vai acontecer no esquema TT? Você não vai ficar usando um DR específico para cada um dos circuitos. O que você vai fazer? Utilizar um DR só para todos os circuitos. Esse é o melhor jeito. Mas por que a NBR 5410 exige um DR para todos os circuitos no esquema TT? Por causa do seguinte. Vamos supor que você tem uma falha fase massa aqui, ou seja, a fase encostou na carcaça do micro-ondas. O que vai acontecer? A corrente de falta ela vai circular pelo condutor de proteção. E quando ela circula pelo condutor de proteção, este será o caminho dela. A corrente de falta vai circular pelo condutor de proteção, ela vai vir aqui, vai chegar no BEP e do BEP ela vai direto para o aterramento. Ela não vai ficar circulando entre os cabos. Isso tem o quê? Uma resistência em ohms e, consequentemente, a corrente de falta será em ampere e não em quiloampere. Logo, a minha corrente de falta vai ser baixíssima. E o disjuntor que está aqui protegendo não consegue ler isso. Logo, eu preciso de um DR para verificar essa diferença de corrente entre fase e neutro. Porque se tiver uma carcaça que encosta aqui no micro-ondas, essa corrente vem para cá, mas vai ser uma corrente baixa, porque meu aterramento está em ohms. Você não vai encontrar aterramento em miliohms.
Se você encontrar aterramento em miliohms, essa corrente de falta é alta em kA, vai aparecer um curto-circuito e seu disjuntor enxerga. Mas acontece o seguinte, que no esquema TT não tem jeito. O aterramento está em ohms, a minha corrente será em ampere. E isso vai ser caracterizado como uma corrente de fuga, é óbvio, e só quem consegue ler isso é o DR. Corrente baixinha, o disjuntor não vai ler. Ele só vai ler se tiver sobrecarga ou curto-circuito. Percebe? Então, por isso que a NBR 5410 pede DR em todos os circuitos no esquema TT, neste esquema de aterramento que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? E a gente vai ver isso no 512243 antes da gente chegar para a instalação do DPS. Você precisa entender isso aqui antes. No 512243 você vai ter o seguinte lá. No esquema TT, no seccionamento automático, visando a proteção contra choques elétricos, devem ser usados dispositivos da corrente diferencial residual. Eu tenho que ter DR em todos os circuitos, não adianta. E eu também preciso satisfazer esta condição aqui. A soma das resistências em ohms dos cabos mais do aterramento, multiplicada pela corrente diferencial residual, tem que ser menor ou igual a uma tensão de contato limite. Isso tem que ser satisfeito. Bom, eu não vou entrar a fundo agora nisso, porque o nosso foco agora é o DPS na instalação desse esquema aqui. Mas o que nós conseguimos ver? Eu preciso ter DR em todos os circuitos no meu esquema TT. Se eu tenho que ter DR em todos os circuitos no meu esquema TT, é mais usual que eu trabalhe com um DR geral, ao invés de trabalhar com um DR específico para cada um dos circuitos. Isso aqui, nessa imagem, representa, né, esse micro-ondas, todos os circuitos da instalação. Eu só quis mostrar aqui para não ficar colocando vários circuitos, tá? Mas vamos lá. O que a norma fala? Isso aqui, né, a minha resistência dos cabos somada com a resistência de aterramento, né? Então ela fala que uma resistência em miliohms somada com uma resistência em ohms, esse vai ser o meu RA, porque eu tenho cabo mais a resistência em ohms, né? Multiplicada pela corrente diferencial residual do DR tem que ser menor ou igual a uma tensão de contato limite que a norma estabelece, dependendo de onde está esse circuito. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês é a instalação deste cara aqui, ó, do DPS, quando instalado antes do DR. Por que essa instalação é peculiar? Isso é muito importante agora da gente entender. Eu não vou instalar aqui meu DPS depois do DR, porque eu não tenho DR que suporta surto. Porque a hora que eu venho surto aqui, e vai passar pelo DR, depois vai para o DPS, e do DPS vai para a terra. Isso não é legal de fazer, instalar DPS depois de DR, quando a gente tem DR geral na instalação. Porque eu tenho DR que protege contra surtos? Tem, mas são surtos de baixo calão. Se eu tiver surto no nível de SPDA, em descarga atmosférica, acabou. Esse DR vai para o saco. Isso danifica também a minha instalação. Então, nesse caso, eu tenho que trabalhar com DPS aqui, ó, antes do meu DR. E isso exige uma instalação específica na NBR 5410. Muito importante nós conseguimos entender isso, tá? Então vamos lá. Esta é a configuração que nós temos. Eu quero instalar DPS aqui, ó, antes deste cara, antes do meu DR. Vamos entender então como é que a gente faz isso? Então vamos lá. A gente tem aqui um fluxograma na NBR 5410, tá? E esse fluxograma, ela vai trazer o seguinte: se a linha elétrica de energia que chega na edificação inclui neutro, e se este neutro está aterrado no barramento de equipotentialização, a gente tem um esquema de DPS em que a gente não tem DPS para o neutro. Mas no esquema TT, o neutro não está aterrado no BEP, lembra? No esquema TT, o neutro, ele chega no barramento de neutro e os circuitos vão direto, e os condutores de neutro vão direto para os circuitos. Então, o que acontece? Nós temos dois esquemas possíveis no meu esquema TT. Dois esquemas possíveis de instalação de DPS. Só que, quando eu instalo o DPS antes do DR, apenas um esquema é possível. E é somente este esquema aqui. Moacir, mas... então vai ser a maioria das vezes esses casos, né? Claro, você não vai instalar DPS depois de DR, porque você tem que também pensar nos surtos de grande escala. Então você vai sempre trabalhar antes, porque senão seu DR não vai aguentar. Então vamos lá. Que esquema é esse quando eu trabalho com DPS no esquema TT? Que esquema de ligação é este quando nós estamos trabalhando com este esquema? A gente tem um DPS para cada fase e um DPS fechado no neutro. Vou explicar como é que funciona isso aqui para vocês agora. Vamos lá.
Então a NBR5410 vai trazer para a gente no item 63526 a seguinte frase. Quando a instalação for TT e o DPS e os DPS forem posicionados a montante, ou seja, antes do DR, tá? Os DPS devem ser conectados conforme o esquema 3, e o esquema 3 é exatamente esse. Se eu vou fazer essa configuração sempre, se eu vou trabalhar com o meu DPS antes do DR sempre, eu sempre no esquema TT preciso utilizar esta configuração, não tem como fugir. Agora, por que eu preciso utilizar essa configuração aqui de 3 DPS, um para cada fase, e um DPS fechado no neutro? Você vai entender agora. Bom, vamos analisar aqui se eu trabalhasse com a primeira configuração que o esquema TT pede para a gente, trabalhando com o DPS antes do DR, que é a configuração normal que nós vemos em praticamente todas as instalações, de um DPS para cada fase e um DPS para o neutro. Vamos supor o seguinte, se esse DPS falhar, ele vai fechar um curto fase terra. Ele fecha esse curto fase terra. E o que vai acontecer? O meu disjuntor ele não vai ler esse curto. Essa corrente ela vai ficar passando aqui e vai descer para a terra. E acabou. Por quê? Ela vai vir aqui, desce para a terra em ohms. E como a minha resistência está em ohms, a minha corrente vai ser o quê? Mesmo esquema, baixa. Então o disjuntor não vai ler isso. DR também não vai ler isso, porque está antes do DR. Então essa configuração não é viável para o esquema TT, trabalhando com DPS antes do DR. Por quê? Se meu DPS falha na instalação, a minha corrente de fuga vai correr aqui, vai para a terra em ohms. E essa vai ser uma corrente baixíssima em ampere. O meu disjuntor, meu dispositivo de proteção geral da instalação não vai ler isso, não vai atuar. E eu vou ter um problema de falta de proteção contra surtos numa fase e gasto de energia do meu cliente com essa corrente circulando aqui sem parar, baixíssima para a terra. Olha que situação nós vamos ter aqui, tá? Por isso, o jeito certo é este jeito aqui. 3 DPS para fase fechados no neutro. Aí o que a gente vai ter aqui agora? Vamos supor que meu DPS falhe. Meu DPS da fase falhe. Meu DPS da fase falhou. A minha corrente vai vir aqui. Vai voltar para cá. E vai voltar para cá. Ela vai ficar circulando. A corrente, ela encontra o caminho de menor resistência. Aqui está em miliohms. Aqui está em ohms. Onde você acha que a corrente vai? A corrente vai para os cabos. Para resistência menor em miliohms. Se a corrente vai para os cabos, ela vai ficar circulando aqui até um dispositivo atuar. Qual vai ser o dispositivo que vai atuar neste caso se o DPS falhar? Este cara aqui, o disjuntor. Porque agora, se a minha corrente está passando em um cabo que tem resistência de 1000 ohms, a minha corrente vai ser alta, vai aparecer um curto-circuito mesmo, de fato, em quiloampere. Logo, meu dispositivo vai ler isso, vai enxergar como um curto-circuito e vai atuar. Por isso, essa configuração é a ideal no esquema TT, antes sempre do DR, tá? Porque se eu colocar depois, meu DR não suporta surto, gente. Não adianta. Bom, então, isso é muito importante. Esta configuração aqui para este esquema, tá? Justamente para minha corrente circular por cabos, meu disjuntor entender isso e atuar em caso de falha de DPS. E uma coisa muito importante que a NBR5410 ainda ressalta para a gente é o seguinte. O meu DPS, ele precisa aqui ter uma corrente em quiloampere, tá? Em quiloampere. Maior do que os outros DPS. Esse DPS do neutro ele é importantíssimo. Por quê? Em caso de surto, esse surto vai passar aqui, outro vai passar aqui, outro vai passar aqui, eles vão se somar no fechamento do neutro. Então a corrente em quiloampere do DPS do neutro tem que ser maior do que a corrente em quiloampere dos DPS da fase. Ou seja, tem que ser a soma dos 3 DPS. Isso é muito importante. Tem que ser a soma da corrente dos 3 DPS. Tá? Isso é mais uma peculiaridade desse tipo de instalação. Lembrando, se você optar por esquema TT e trabalhar com essa versão de instalação, vai dar problema. O curto-circuito vai ocorrer, a falha do DPS vai ocorrer, ninguém vai ler isso e o seu cliente vai estar gastando energia à toa. Porque essa corrente vai estar circulando aqui e vai ser uma corrente baixíssima. Agora, se você optar por essa configuração de instalação no esquema TT, sempre DPS antes do DR e com essa configuração de fechamento no neutro. Assim, tudo vai estar funcionando normalmente e se o seu DPS falhar, o disjuntor vai ler e vai atuar, tá certo?
Então é isso, espero que você tenha entendido esse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo aprender sobre isso. Não deixa também de comentar aqui para você ver próximos vídeos relacionados a DPS, a outros tipos de instalação. Deixa sua sugestão aqui embaixo do que você quer ver aqui no nosso canal de conteúdo. Vejo você no nosso próximo vídeo. Tamo junto e um grande abraço.